RN em movimento. O governo do estado investe em segurança. Foram nomeados mais 150 policiais civis no estado. Com isso, 30 novas cidades receberam efetivo da Polícia Civil. E o governo implantou melhorias salariais atendendo a mais de 9 mil policiais militares da ativa. Uma reivindicação antiga da categoria. Nós estamos muito satisfeitos, porque o governo realmente cumpriu com a palavra, porque a gente estava esperando já há muitos anos. Hoje, me sinto bastante satisfeito. Em Natal, 1/3 da frota de ônibus já conta com dispositivo de segurança ligado direto ao CIOSP. E o ITEP recebeu novas viaturas e equipamentos para exame de balística. E os índices de homicídios no estado caíram 9% em relação ao ano passado. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas trabalhando sério, os resultados aparecem. Governo do estado, trabalhando por um RN maior. Condomínio horizontal com lotes e casas para comprar e alugar em área e acesso nobre. O clima do campo em sua vida. O Condomínio Imperial disponibiliza toda a estrutura de clube, com lagoa natural, salão de festas, sauna, piscina e um amplo espaço arborizado. Ruas completamente asfaltadas e planas, e a segurança é um dos itens primordiais do Condomínio Imperial. As parcelas para adquirir todo este paraíso, só vendo pra crer. O Condomínio Imperial fica ali, próximo à rotatória de Macaíba, a 5 quilômetros de Natal. Venha e apaixone-se. Ligue para os nossos corretores de plantão. 84 3271 1427. O Melhor Preço é um programa que tem como principal objetivo levar comodidade aos nossos telespectadores. Você não precisa mais sair de casa para realizar aquelas cansativas pesquisas antes de qualquer compra. Diariamente eu estou nas ruas pesquisando e registrando por você. Para isso, basta acompanhar nosso programa nos horários que estão no seu vídeo. Eu tenho certeza que você encontrará os melhores produtos e serviços com os melhores preços do mercado. Então fica ligado. Melhor Preço, a sua busca termina aqui. Boa noite, caros vestibulandos. É um prazer enorme estar aqui de volta com mais um aulão para o Enem e o vestibular, né? Questões que com certeza irão cair nesses dois concursos. Você tem que estar atento às nossas dicas. Ontem foi uma aula fantástica do professor Rodrigo de Física. Ele deu dicas importantíssimas que com certeza você vai usar nesses vestibulares aí. E hoje nós teremos aqui, já está aqui ao meu lado, o professor Gibran de Matemática. Hoje vai ser uma aula show de matemática, muito gráfico, muita tabela, coisas que são constantes nesses tipos de concursos, ok? Então, ó, fique atento nessa nossa caminhada. Vários professores, como eu falei ontem, no nosso primeiro programa, né, inaugural, vão estar presentes aqui. Professor François, professor Miranda, Carlos André, né, professor Rony, professor Wanderson de Biologia, um abraço para ele, então ele vai estar presente aqui também, né? Luciano, é muita gente. Então, Edson Carlos, que eu não citei o nome dele, ele ligou para mim hoje chorando, sentido, então vai estar todo mundo aqui, professor Josivane de Literatura. Vai ser uma equipe fantástica que vai estar lhe ajudando com certeza a entrar na universidade, né? Então, professor Gibran, muito boa noite, fica à vontade, pode iniciar a sua aula. Boa noite, Ronaldo, boa noite, caro vestibulando, ouvintes daí da TV União, né? Hoje a nossa aula vai ser praticamente de gráficos e tabelas, né? Que é um assunto aí que é de muita importância no Enem, praticamente que é o que mais cai, acho que 50% a 40% que cai no Enem é praticamente isso, gráficos e tabelas de funções, tá certo? A gente vai começar com uma questãozinha aqui, né? Da Unesp 2012, tem uma tabela muito interessante, deixa eu dar uma lida aqui para vocês. Ele fala aí o seguinte: o gráfico representa a vazão resultante de água em metros cúbicos por hora, em um tanque, em função do tempo, em horas. Ele fala vazões negativas significa que o volume da água do tanque está, no caso, diminuindo. Aí ele fala aqui que são feitas algumas afirmações. Quais são as afirmações? Vamos lá. Primeiro, né? No intervalo de A a B, o volume de água do tanque é constante. A afirmação 2. No intervalo de B até E, o volume de água no tanque está crescendo. O 3, afirmação 3, no intervalo de E até H, o volume de água no tanque está decrescendo.
E 4, o volume de C até D, o volume de água no tanque está crescendo mais rapidamente. E no intervalo, aí, na afirmação 5, no intervalo de F a G, o volume de água no tanque está decrescendo mais rapidamente. Bom, é correto que se afirma em. Né? Ele quer saber exatamente quais são as alternativas aí corretas. Senhores, passa aqui para cá, a câmera para cá. Pronto. Aqui você tem que tomar cuidado, né, com essa questão da vazão. Tem hora que a vazão aí, no caso, é como se mais ou menos o tanque tivesse uma torneira em um ralo. Ora, a torneira vai estar aberta, essa torneira vai estar despejando água dentro aí desse tanque. Ora, a torneira vai estar fechada e, no caso, o ralo vai estar aberto e vai estar aí colocando água para fora do tanque. Então, você tem que ter cuidado com isso aqui, tá certo? Passa aqui para o computador de novo, por favor. Isso, vamos passar aqui para o gráfico agora, é isso. Aquela canetinha ótica não tem mais não, né? Não. Complicou. Aquele outro computador da Aquele outro computador, o computador do Ronaldo não é essas coisas todas, mas é um meu amigo aqui, eu vou considerar ele. Bom, se a gente for dar uma olhadinha aqui rapaz, olha aí, que jornal, cara, gente... Cara, ele não sabe que tem sei, mouse no computador. Se você der uma olhadinha aqui, olha, de A até B, você percebe aqui no caso, ó, que aqui tudo bem, a vazão realmente ela é o quê? É uma vazão aí nula, né? De A até B, a vazão é nula, ou seja, nesse intervalo, o volume de água do tanque, ele seria o quê? Ele seria, no caso, constante, né? Nem está entrando água, assim como também não está saindo. Tome cuidado agora, vamos de B para C. Quando você vai de B para C, o que é que está acontecendo? Está despejando, vamos chamar assim, né? Está despejando, no caso, muito mais água, né? Ou seja, a vazão está aumentando de B para C, tá ok? Então, clica aí, Ronaldo, por favor, para aparecer isso, tá aí. Pronto. De B para C, ele fala aí no caso, está despejando mais água de C para D, né? Aí tem gente que pensa que de C para D a vazão para. Não, a vazão está despejando água ainda, só que a vazão é o quê? É constante. De B para C, a vazão aumenta, ou seja, vai aumentando esse despejo de água. E de C para D tem também esse despejo de água que a gente chama de vazão, vamos assim dizer, só que ela é o quê? Ela é constante, tá certo? De D para E, a mesma coisa, só que a vazão vai o quê? No caso diminuindo, mas ainda está caindo água no tanque. Por isso que ele fala, entre B e E, a vazão é positiva, assim nesse intervalo o volume de água no tanque está aumentando. Ok, senhores? Bom, caro vestibulando, aí agora vamos fazer o seguinte, aí, passa aí agora, clica aí para aparecer a outra aí, isso, muito bem. Entre E e H, o que está acontecendo? Entre E e H, a vazão está o quê? Diminuindo. Entre E e F, ela diminui muito. Entre F e H, ela é um momento que ela mais o quê? Ela mais derrama água para fora, aí no caso do quê? Do tanque. Só que constantemente. E de G para H, ela também está tirando água do tanque, só que de uma maneira mais lenta até chegar no ponto o quê? No ponto H. Outra coisa que são as outras duas alternativas, né, que ele fala, que é de C a D e de F para H. De C a D, ou seja, tem uma vazão para dentro do tanque, ou seja, está sendo despejada água dentro do tanque, não é verdade? Só que de uma forma o quê? De uma forma constante. E depois, no caso aí de quem? De F para G, também está dispensando, tá certo? Vai estar despejando água, mas para fora do tanque de uma maneira constante. Clica aí mais uma vez, só para a gente exatamente fechar isso que a gente falou. Entre C e D a vazão é máxima, é a hora que mais está entrando água dentro do tanque, né? Por hora, no caso, assim o volume de água do tanque está crescendo mais rapidamente. Assim como agora, clica aí de novo, Reginaldo, por favor. F e G. Entre F e G a vazão é mínima, negativa, assim o volume da água do tanque está o quê? Está decrescendo mais rapidamente. Pelo que ele falou aí, ou seja, as 5 alternativas estão o quê? Estão corretas. Clica aí que não sei se tem aparecido as alternativas, tá aí logo as afirmações 1, 2, 3, 4, 5, né? São todas aí no caso verdadeiras. Ok, garoto? Tá, a primeira questãozinha aí de hoje, uma questão tranquila, é praticamente interpretação de gráfico. Você aí no caso, Leonardo vai logo escolhendo a sua questãozinha, passa para cá, ou seja, você no caso não teria que fazer cálculo algum, é uma questão praticamente conceitual e interpretação de gráfico, é praticamente que o Enem hoje em dia ele cobra, né? É uma questão que não prestigia muito fórmulas nem cálculos, mas sim praticamente o que? Interpretação, né? Coisa que a gente na verdade aprende aí o que? Primeiro ano, segundo ano que a gente está vendo isso, tá certo? Vou passar aqui agora para o Ronaldo para ele fechar aqui com outra questão aqui, também envolvendo no caso tabelas e gráficos, ok? Ronaldo, com você. Bom, beleza, né? Como o Gibran falou, né?
você tem que estar atento o quê? Tabelas e gráficos, que é hoje o nosso foco. O nosso foco da aula de hoje vai ser justamente isso, né? Nós vamos ver muitos gráficos, muita tabela. Vamos fazer agora uma questãozinha da Unifesp de 2007, que também aborda justamente esse tema. O Enem, né? E também o UFRN, que são duas provas assim parecidíssimas, o estilo é mais ou menos o mesmo, tá? A tendência é sempre contextualizar muito, como o Enem, a quantidade de questões, são 45 questões de matemática, o aluno de repente fica um pouquinho cansado. Algumas questões do Enem, como todos nós sabemos, não precisa de cálculo, você com a leitura, bastando a interpretação de texto, né? Prestando bem atenção no enunciado, num gráfico, numa tabela que tem, você consegue resolver a questão, né? Lembrando o quê? Uma coisa que eu sempre falo em todas as minhas turmas, não fique com essa ideia que o Enem é 100%, não vai ter cálculo nenhum. Esqueça isso. É um mito, né? É um mito, pelo amor de Deus, né? Não vá com essa ideia que, no Enem não vai ter cálculo, não, esqueça isso. Claro que vão ter algumas questões que você vai precisar calcular, vai ter fórmula, né? Mas boa parte das questões também não precisa de cálculo. Então, olha, se você está afim de passar, que eu tenho certeza que você está, é você estudar muito, meter a cara mesmo, como se diz nos livros, tá? E ficar de olho nas nossas dicas, tá? Um abraço para a Rochelle. Rochelle já mandou aqui, viu, Gibran? Tá assistindo em casa. Tá passando o link aí pra galera aí. Pronto, o link, tem uma galera que já tá de olho aqui. Mas vamos embora para... Rochelle Absolute. Ixi, ontem foi desmantelo. Não vamos comentar ao vivo, não. né? Então vamos lá. Vamos para a questãozinha. Né? Bom, uma forma experimental de insulina está sendo injetada a cada 6 horas em um paciente com diabetes. O organismo usa ou elimina a cada 6 horas 50% da droga presente no corpo. O gráfico que melhor representa a quantidade Y de droga no organismo como função do tempo em um período de 24 horas é... Então, olha, você tem que estar atento a que parte do texto. Olha, aqui, ó. O organismo usa ou elimina a cada 6 horas 50% da droga presente no corpo. Então, olha, ele recebe uma certa quantidade, certo? E o organismo usa ou elimina 50% da droga. Então, olha, o gráfico que melhor representa a quantidade Y da droga no organismo em função do tempo T, num período de 24 horas. Então, olha só, eixo Y você vai ver que é o tempo. Em todos os gráficos, aqui está pequenininho, mas dá para você enxergar. Em todos os gráficos, ó, 0, 6, 12, 18, 24. Então, ó, o eixo X, no eixo X você está vendo que está o tempo. E o eixo Y representa o quê? A quantidade de droga. Então, olha só, ele recebe uma certa quantidade. No instante t igual a 0, o paciente recebe uma quantidade Y da droga. E 50% dela vai ser eliminada ou usada até o instante 6 horas. Né? Nesse intervalo, a quantidade de droga ela é decrescente. Evidentemente, se a droga vai sendo eliminada, vai sendo usada, ela vai diminuindo. Quando o tempo chega em 6 horas, o paciente recebe mais uma dosagem. Só que ele tinha ficado com o quê? Está aqui, ó, a gente representou Y sobre 2, mais a nova dosagem, que é Y. Então, ele vai ficar o quê? Com 3Y sobre 2 de insulina no corpo, tá? Da qual 50% será usado ou eliminada e assim sucessivamente. Vamos voltar aqui, ó, para os gráficos. Olha só, esse gráfico A, o que é que eu estou analisando aqui, ó? Ele tem uma certa dosagem, deixa eu voltar aqui, porque eu apertei demais, pronto. Ele tem uma certa dosagem, só que aqui está constante. Quer dizer, com o passar do tempo, a dosagem de insulina não está diminuindo. Então, esse gráfico já está descartado. Certo? Gráfico B também está descartado. Olha, com o passar do tempo, o que é que está acontecendo com a dosagem? Está aumentando? Não está. Não tem como. Gráfico C, mesmo motivo. Ó. Nas 6 primeiras horas, ele está aumentando a quantidade de droga. Não pode ser. Somente os gráficos D e E, a droga, com o passar do tempo, está o quê? Está diminuindo, olha só. Ele recebeu uma certa dosagem, então aqui, ó, com o passar do tempo, ela está diminuindo. Daqui a pouco, recebeu outra dosagem, está diminuindo, recebeu outra dosagem. Então, ó, gráfico E também, a mesma coisa. Agora só tem um pequeno detalhe. Ele informou, essa frase é que mata o problema, como se diz.
o organismo usa ou elimina 50% da droga. Então, olha só, nesse gráfico D, conforme você está percebendo aí, caro vestibulando, ele está usando, a droga está diminuindo com o passar do tempo. Quando completou as 6 horas, olha a quantidade de droga que tem aqui. Zerou. E não foi isso que o problema informou. Ele disse o quê? Que ele usa 50% da droga. Então, ó, resposta correta, ó, gráfico, letra E. Está diminuindo aqui, recebeu 50%. Outro detalhe, ele tem 50% e recebeu Y, né, uma quantidade Y. Quer dizer, como nós já mostramos, ele vai ficar com 3Y sobre 2. Ou seja, a quantidade que ele tinha no início, em relação às 6 horas, ó, aumenta um pouquinho. Percebam que ele não pode ficar, ó, como tem o gráfico D, aqui na mesma altura. Então, ó, 6 horas depois vai ter uma quantidade um pouquinho maior. 50% é eliminada, recebe mais outra quantidade. E assim sucessivamente. Portanto, ó, resposta correta, alternativa, letra E. Um breve comentário aqui, ó. Note que em momento algum, a quantidade de droga no organismo chega até o fim, tá? Como foi o gráfico da letra D, que eram os 2 únicos gráficos que eram decrescentes, tá? Pode voltar comigo na telinha, Jonathan. Então, olha só, você percebe que em momento algum a droga zerou, né? Isso segundo o texto. Então, os 2 únicos gráficos onde a função era decrescente era a letra D e letra E. Então, ó, só que um detalhe, na letra D, no passar das 6 primeiras horas, o gráfico ia decrescendo, só que até zerar. E não foi isso que a questão informou. Ele disse que ele ia gastar somente 50% da sua droga, certo? Tudo tranquilo? Outro detalhe, Gibran estava pensando, o pessoal já está clicando aqui, ó, e perguntando como é que a gente vai fazer para disponibilizar esse material para eles. Vamos passar, né, para o Twitter. Eu posso colocar essa lista aí, no caso, no Facebook. Pronto. A lista, no caso, com as questões aí, eu posso colocar no Facebook. Que o pessoal já estava pedindo aqui, viu? Né? Para a gente mandar, não se preocupe, a gente vai disponibilizar para vocês, né? Acho que no Face, no teu, né? Pode ser no seu também, no meu. Pronto. No Face dos dois. Certo. Que aí você vai dar em casa, vai dar uma lida, rever a questão com mais calma, tá? E aí vai fechar mesmo a sua dúvida, né? O seu aprendizado, ok? Tudo tranquilo? Gibran, tá pronto aí? Vamos aqui para mais uma questãozinha, coloca aí no computador aí. Essa questão aqui, inclusive, é do Enem, muito interessante essa questão, na verdade. Praticamente outra questão aí, no caso, que não cai, como é que se diz? Que não tem cálculo. É praticamente interpretação, que são as questões aí que ultimamente o Enem vem mandando aí pra gente. Inclusive, como o Ronaldo também falou, muito interessante, né? Pode colocar em mim, pensando bem, agora que eu já estou conversando, pode colocar aqui. Pronto, como o Ronaldo estava falando agora há pouco, é mito também você falar que o Enem não tem cálculo. A gente está aqui colocando algumas questões, que é gráfico, realmente as questões que estão caindo, né? São muitas questões de interpretação, né? Mas é mito você falar que no Enem, na verdade, aí não tem, no caso, não teria aí cálculo. Claro que tem, tá certo? A gente está tentando colocar mais hoje aqui nessa aula, mais questões aí interpretativas, tá certo? Vai ser o caso aí dessa próxima que a gente vai fazer. Vamos lá, vamos para o computador aí de volta, tá certo? Olha só, o que é que o cara fala? O gráfico modela a distância percorrida aí, no caso, né? Em quilômetros, tá certo? Por uma pessoa em certo período de tempo. Aí ele fala, a escala de tempo a ser adotada pelo eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca. Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre o meio ou forma de locomoção e unidade de tempo, quando são percorridos aí 10 quilômetros? Se você der uma olhadinha aí direitinho nesse gráfico, o que está acontecendo? Esse cara vai percorrer esse imóvel, seja lá o que for, né? Pelo jeito aqui, pelas alternativas, você vê que é uma carroça, um carro, uma pessoa fazendo uma caminhada, uma bicicleta, um avião. Em 2 unidades de tempo. Na verdade, ele coloca para dar uma complicada 2 unidades de tempo. Um pouco mais do que 2. Eu vou, sinceramente, arredondar para 2. Né? Ele coloca aí 2, alguma coisa. Né? Vamos colocar para 2 unidades de tempo. Que 2 unidades de tempo são essas? Ele também não informa. A gente quem vai ter que dar uma interpretada em relação a isso, não é verdade? Então, seria muito interessante você fazer o quê? Você colocar, no caso que ele está aí, essa pessoa, o móvel que está sendo deslocado nesse gráfico, o que é que está acontecendo? Ele está andando 10 km a cada 2 unidades de tempo. Na verdade, a gente vai ter que adequar as alternativas, que são bem interessantes, não é verdade? Então, veja só, deixa eu aqui explicar que o pessoal aqui no Facebook, Laís Galdino, né, Rafael Cavalcante, né, quem mais aqui, Nayara Alves, Gabriela Carvalho, tudo aqui falando. Eu fui colocar que eu estava bonito na televisão, mas eu estou, pessoal. Então, veja só, dá uma olhadinha aqui.
Vamos fazer agora, vamos dar uma passada aqui no slide para vocês verem aqui a situação. Pessoal, pelo fato do gráfico ser uma reta, né, temos um movimento retilíneo uniforme, levando em consideração aí no caso, né, a questão física da coisa, não é verdade? Então veja só, olha que interessante. Aí o que é que vai acontecer? A velocidade, né, a variação de espaço no caso, pela variação aí do tempo. Como a gente falou, eles são 10 km em 2 unidades de tempo. Ora, tá aqui, 10 km em 2 unidades de tempo. O que é que vai acontecer? Se você fizer aí a divisão, né, você teria o quê? Você teria aí que a velocidade está aí 5 km por unidade de tempo. Que essa unidade, sinceramente, a gente não sabe qual é, a gente tem que dar uma interpretada em relação às alternativas aí no caso, né? Então vamos pensar direitinho aqui, 5 km por unidade de tempo. Aí vamos ver as alternativas, vamos voltar aqui. Uma carroça. Ele fala que é uma carroça, né, numa velocidade de 5 km por semana. Pensa direitinho, uma carroça geralmente é locomovida aí por quem? Por um cavalinho, por um pônei, por um burro, por um jumento, sei lá. Enfim, né? O que é que vai acontecer? Você imagina que uma carroça passa, né, percorre 5 km em uma semana. Isso não seria uma coisa viável para você marcar. Acho que uma carroça consegue aí andar muito mais do que 5 km, né? Supondo que em uma semana ele até vai dar umas paradas, né, Ronaldo? Ele pode até parar um dia que... Acho que ele pode até parar um dia, inclusive, que ele consegue andar bem mais do que esses 5 km. Então, é uma questão, essas questões do Enem, tem também entre a questão do bom senso hoje em dia, na verdade. Não é questão mais de cálculo, é o bom senso para você marcar uma alternativa dessa. Acho que a alternativa, ela não é muito interessante, a alternativa A, desculpa, não é muito interessante para que você marque. Bom, vamos para a alternativa B. Bom, um carro fazer aí a uma velocidade de 5 km por dia. Rapaz, sinceramente, é uma tartaruga. Só se o carro estiver quebrado e o cara estiver empurrando. Mas aí você tá, é aquele negócio, né? Você está querendo colocar uma situação adversa para não acertar a questão, né? Então, um carro andar 5 km por dia é outra alternativa, não é uma alternativa que não é viável você marcar, tá ok? Vamos aí para C. Aí você vê uma caminhada, 5 km por hora. Aí acho que dá, né? Dá. Uma pessoa caminhando, uma pessoa normal, né? Rodrigo consegue? Rodrigo? De física? Rodrigo, eu não sei. Se o vento tiver a favor, acho que dá, porque a área dele pega pouco muito maior, né? Rodrigo, eu acho que ele consegue. Nosso amigo Rodrigo de Física, que deu aula ontem aqui, ele consegue fazer isso dependendo do vento, né? Vento. Mas uma pessoa normal consegue, tranquilo, né? Acho que dá. Naomi. Naomi já existe a possibilidade. O professor Naomi de Física já consegue. Então, 5 km por hora. Então, você já fica de olho nessa alternativa C. Vamos dar uma olhada nas outras aqui, né? Por enquanto, eu marco essa. Também. Uma bicicleta, 5 km por minuto. Pense direitinho, 5 km por minuto. Se você fizer a divisão, dividir esses 5 km, fica 1 km a cada o quê, hein? Você pega 60 e divide por 5, vai dar 12. Então, o cara vai fazer, né? 1 km a cada 12 segundos. Rapaz, é uma bala. É uma bala. Recorde mundial. Recorde mundial. Você fazer 1 km em 12 segundos numa bicicleta, tem que ser uma ladeira muito... Foguete. A inclinação muito brutal, né? Então você vê que isso aí não condiz. E vamos para o item aqui, no caso que é um avião. 5 km por segundo. Se eu não me engane, eu não lembro não, mas a velocidade do som, se eu não me engane, é 300 metros por segundo, é 360 metros por segundo, eu não sei. Sinceramente, eu não me recordo agora, mas é 300 alguma coisa por segundo, 300 metros, 360 metros por segundo. Não me recordo, sinceramente. 5 km por segundo para um avião é uma coisa brutal. A gente não tem essa tecnologia. Só De Volta para o Futuro, naquele filme. Eu acho que é só indo para o futuro, nem de volta indo, né? Não tem condições não. Então, a mais sensata aqui, se a gente for dar uma olhadinha aqui, olha, deixa eu dividir aqui o quadro, seria a alternativa, até colocar uma palavra bonita, né? A alternativa mais razoável seria a alternativa aí no caso, deixa eu só ver aqui, a alternativa letra C, a mais razoável que tem. Passa aí para a jornada aqui escolher uma questão e... Então, o que eu... João, pode escolher uma questão. Passa aqui para mim. Jonathan. Gibran. Tá? Isso. Então, aqui eu acho que é uma questãozinha aqui de gráficos, não é verdade? Que você, praticamente, é uma questão conceitual, praticamente não tem muito o que fazer, né? É só questão, eu acho, muito de conhecimento de mundo de dia a dia, né? Eu acho que aqui mais se você talvez se complicasse aquela questão do avião, que você viu um avião fazer, se bem que ainda é uma ideia muito complicada, né?
5 km por segundo. Para a nossa tecnologia de hoje, eu acho bastante, mas bastante complicado mesmo, tá certo? Enfim, mas vocês viram aí que é uma questão que não envolve praticamente cálculo. O cálculo que você tem que fazer era o mínimo, não é verdade? Era você pegar e dividir o 10 por 2. Não vamos esquecer também que eu fiz uma aproximaçãozinha, né? As 2 unidades de tempo, que era 2 alguma coisa, eu coloquei para 2 unidades de tempo, que fica muito melhor para a gente, aí no caso, raciocinar, tá ok? Bom, vou passar aqui a próxima questão para o doutor Jonaldo, para a gente matar aqui. Vamos lá, Jonaldo, com você. Vamos nessa. Bom, essa próxima questão não envolve gráfico, mas envolve tabela, porcentagem, tá? Esse assunto é uma matemática básica de um modo geral, em especial porcentagem, né? É um assunto que todo ano é presença constante no Enem, na UFRN, então sempre vai ter esse assunto nessas provas, tá? Nesses concursos. E você tem que estar sempre, né? Sempre atento aos enunciados e focando exatamente no comando da questão, tá? Então, ó, você tem que ver qual foi o comando que a questão passou, o que é que ele está querendo. Às vezes ele coloca um gráfico grandão, onde você só vai visualizar, né? Focar a sua atenção em parte do gráfico. No caso de uma tabela, às vezes a tabela é grandona, mas você só vai fixar a sua atenção em parte dessa tabela. Então, você tem que estar mais do que nunca atento ao comando da questão. Normalmente são textos grandes e você vai fazer a primeira leitura já grifando o comando da questão. Fique atento a isso, certo? Jonaldo, falar aqui bem rapidinho. Matheus que foi aluno nosso, Matheus vulgo Negueba e Rubens Gustavo também, né? Eles estão pedindo para você ajeitar a franja. A minha já está ajeitada. Tem como não. Tem não, Tem né? como não. Pô, Negueba, se não dá, né? Mas vamos lá para a questão. Tem uma galera assistindo aí, que coisa maravilhosa, né? Michela também, Michela Gels aqui, ó, passou aqui no Face. Tá todo mundo assistindo, que maravilha. Vamos nessa. A participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro por região nas edições da Olimpíada Brasileira de Matemática, de 2005 a 2009. Então, essa questão foi do Enem, 2011, tá? Aí tem por região, né? Região Norte, região Nordeste, né? Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nos anos 2005, 2006, 2007, tranquilo, beleza, uma tabelona cheia de porcentagem aí, né? Em relação às edições de 2005 a 2009, na Olimpíada Brasileira, qual o percentual médio de medalhistas de ouro da região Nordeste? Então, pronto, ó, aquilo que eu falei para você, tá? Ele colocou uma tabela, né, de todas as regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, mas qual foi o comando da questão? Qual o percentual médio, então a média aritmética, de medalhistas da região o quê? Da região Nordeste. Então, você vai fixar sua atenção aqui, onde eu estou passando, né, o mousezinho aqui com a setinha, ó, 18, 19, 21, e já está aí a soluçãozinha para você, ó. Calculando a média das porcentagens, nós temos o quê? Né, ó, 18 mais 19 mais 21 mais 15 mais 19, ou seja, média aritmética. Você vai somar a quantidade e dividir pela quantidade de termos somados. Então, nós temos 5 percentuais, que é de 2005 a 2009, e dividir pela quantidade, ou seja, aproximadamente 18,4. Só de volta aqui na tabela, você vai se ligar, né, focar a sua atenção aonde? Aqui, ó, na região Nordeste. 18%, 19%, 21%, 15% e fechando aqui em 2009, 19%. Então, a média aritmética somou esses 5 percentuais, dividiu pela quantidade e você vai ter, ó, a resposta alternativa correta, ó, 18,4%. Alternativa correta, letra C. De novo o cálculo aí para você. Não precisa ficar preocupado, porque essas questões, esses slides nós vamos disponibilizar para vocês, tá ok? Então você vai poder dar uma relé em casa, né? E revisar todas essas questõezinhas e mais outras que porventura a gente não vai dar tempo da gente executar hoje, ok? Comigo aqui na telinha, Jonathan. Bom, fique atento, média aritmética, porcentagem, tá ali tudo casado, um juntinho do outro, matemática básica. Então, ó, o que é que você tem que prestar atenção? Ler com calma,
o gráfico, ler com calma a tabela e fixando a sua atenção no comando da questão, certo? O que foi que ela pediu? Pediu isso, não fantasie, não vá, né, ficar, como a gente diz assim no linguajar popular, não vá ficar viajando, né? Você vai fixar a sua atenção, voltar a sua atenção ao que ele está pedindo, ok? E outro detalhe, quando você, como é uma prova muito cansativa, tá? Você tem que estar atento ao quê? Leu a questão, se enrolou, não sabe direito, principalmente no Enem, né? Nossa grande preocupação. Leu a questão, está enrolado, não está lembrando, vá seguindo adiante, não perca tempo, não se enganche, né? Queria mandar um abraço para os alunos do SEI Romualdo, SEI Mirassol, meus alunos que eles estão assistindo, o pessoal está aqui no Facebook ligado também, né? E direto, eles estão atentos a isso, né? Eles não dão mole. Tá pronto aí, Gibran? Tudo em ordem? Tranquilo. Então pronto, vai com você, manda bala. Pessoal, aqui a gente vai fazer aqui outra questão, na verdade é gráfico com tabela, seria os dois juntos, né? Quero mandar aqui um alô para Yara Costa, tá certo? Tá pedindo para eu dar um alô para ela e claro que eu não posso deixar de mandar um alô que estão assistindo lá de Recife, né? Que no caso seria para Rodrigão, Rodriguinho, Letícia e minha querida irmã Milena, tá ok? Vamos lá, Jonathan, né? Passa aí para o computador. Pronto, é uma questãozinha da UFRN de 2003, mas sinceramente parecia já o prenúncio aí no caso, né? Do Enem, porque a gente também não pode aqui deixar de prestigiar o grande vestibular que é da UFRN. Infelizmente, próximo ano não vai ter mais, mas sinceramente vai deixar saudades, porque eram sempre questões bem elaboradas. As questões da UFRN, a Compev, deixo logo aqui meu agradecimento pelas questões. Outra coisa também que a UFRN tem, assim, pelo menos que eu vejo de vantagem em relação ao Enem, é a divisão dos conteúdos. A UFRN, a divisão dos conteúdos da UFRN sempre foi maravilhosa. Eu não conheço, não sei, a gente nunca sabe quem elabora a prova, mas independente de quem seja, isso realmente é de você elogiar bastante a divisão dos conteúdos, né? E isso aqui, essa questãozinha aqui da UFRN já é uma questão interessante aí no caso, que era o prenúncio do Enem, que é uma questãozinha de tabelinha tranquila, a conta que você tem que fazer praticamente é mínima, né? Deixa eu dar uma lida aqui para não ficar dúvidas, né? Ele fala aí, o gráfico abaixo representa a taxa de desemprego da Grande São Paulo, medida dos meses de abril segundo o DIEESE. Inclusive o Enem adora isso, né? Pegar essas tabelas, colocar, inclusive hoje em dia colocar a referência da internet, né? Colocar lá o site, o link do site, aquela coisa toda. Aí ele fala, analisando o gráfico, né? A gente pode, no caso aí, afirmar que a maior variação na taxa de desemprego da Grande São Paulo ocorreu no período D, né? Essa variação aqui, ela pode ser positiva ou negativa, quer saber a variação, né? Questão independente, você pode até levar em consideração a variação em módulo, né? Mas vai dar no mesmo. É como se você tivesse, sei lá, de 0 a 5 ou de 0 a menos 10. De 0 a 5 ou de 0... Passa aqui para mim, para a gente comentar isso aqui bem rapidinho. Se você pega uma variação de 0 a 5 ou de 0 a menos 10, a maior variação está de quanto? O cara está de 0 a 5 porque é positivo. Não. De 0 a 5 ou de 0 a menos 10, na verdade, vai ser no caso de 0 a menos 10. Você pega o valor absoluto, aí no caso, em módulo, tá certo? É uma coisa fácil que a gente, às vezes eu estou fazendo essa questão, o pessoal se confunde pensando que tem que pegar os valores aí positivos do ano maior para o menor, mas isso não é verdade, tá certo? Então, você pegar, como eu falei o exemplo aqui, de 0 a 5, ou no caso, de 0 a menos 10, a maior variação é do 0 a menos 10, tá ok? Vamos lá, vamos voltar aqui para o computador. Então vamos lá, vou aqui colocar novamente, né, o gráficozinho aí, tá aí, bonitinho, está um pouco mais esticado, um pouco não, está bastante mais esticado, não é verdade? Vamos lá, pelas alternativas que ele coloca aí pra gente, ó, o que é que ele fala? Olha só, de abril, né, de 85 a, né, 86, vamos lá colocar aqui, ó, efeitos, como eu sempre falo, efeitos avatar, tá aí, ó, 14,2, né? E 11,6, que é exatamente a variação de 85 a 86. Se você fizer essa variação, você vai ter... Eu vou sempre pegar do maior para o menor, né? Então, o maior número para o menor, você vai ter 2,6. Essa foi a variação, no caso aí, né? Do ano de 85 para 86. Na outra alternativa, né? Seria de abril de quanto? De 9,5 para 9,6. Procura aqui no gráfico, eu vou dar uma destacada, né? Ó, 9,5... 9,6, ou seja, eu vou pegar, como eu falei, sempre do maior ao menor, né? Então fica 15, né? 0,9 e 13,5, que dá 2,4. Ou seja, a variação é 2,4. Item C, é de abril de 97 a 98, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, 97, aí, ó, 98. Tá aí, ou seja, é de 18,8, 15,9.
Tá aí, 2,9. Essa variação aí está superando todas, né? Por enquanto. Vamos ver se a outra aqui supera, né? Então aí no caso é de 2001 a 2002. Vamos ver aqui. Tá aqui, né? 17,7 e 20,4, né? Se você fizer a diferença, sempre eu estou pegando do maior e menor, dá 2,7. Ora, como ele quer saber aí a maior variação, né? A maior variação no caso aí seria de quanto? Vamos ver aqui, no caso assim, entre os períodos oferecidos aí nas alternativas, aquela que houve maior variação de taxa de desemprego, foi de 97 a 98, a alternativa correta é a alternativa C. É uma questãozinha simples, vai logo aí escolhendo aí a próxima questão. Beleza. Manda aqui para cá. Então aí no caso o que é que está acontecendo? Você vê que é uma questão da UFRN, é uma questão simples, na verdade, a gente coloca aí um nível médio, mas é uma questão bem elaborada. A gente tem que pensar que essa questão não é uma questão para o professor e sim para o aluno, para a gente aqui é uma tranquilidade, às vezes o aluno talvez tenha uma certa dificuldade, coisa que a gente quer que não tenha dificuldade, na verdade. Também quero aqui deixar e mandar um abraço para meus alunos de onde? Do CDF, né? Onde eu dou aula lá no cursinho do CDF. Também quero deixar um abraço aqui para meus alunos do SEI, né? Que é o SEI lá de Maria Lacerda, que eu acho que é o SEI Zona Sul, né? Quero deixar um abraço para eles também, na verdade. E deixar também um abraço aqui para o pessoal do Overdose também, que são aí as 3 grandes escolas, né? Que no caso aí eu dou aula, tá certo? Vou passar aqui a bola aqui para o Jonaldo para ele fazer agora uma questãozinha do Enem. Essa daqui é recente, 2011, muito boa também. Essa não é de gráfico, mas é de tabela, não é, Jonaldo? Exatamente, né? Uma coisa que eu notei na questão que o Gibran acabou de fazer foi justamente, não foi nem combinado, mas foi justamente o que eu tinha acabado de falar na questão anterior, né? E vai valer também para essa próxima questão que eu vou fazer agora. O gráfico que o Gibran mostrou, ele tinha vários valores, 95, 96, 97, 98, até 2001, se eu não me engano, foi, Gibran? Exato. Então, quer dizer, mas ele fez algumas perguntas das alternativas, né? Eles estavam fixando a sua atenção em determinadas partes do gráfico. Então, quer dizer, cabe o aluno, diante de um gráfico grandão, com vários valores, saber aonde é que ele tem que olhar, onde é que ele tem que fixar a sua atenção, né? Foi o que aconteceu naquela minha questão da tabela e também o que vai acontecer nessa outra questão, que é do Enem 2011, tá? Que também envolve tabela. Já está aí na sua telinha, né? Ela diz o quê? A tabela compara o consumo mensal em quilowatts-hora dos consumidores residenciais e dos consumidores de baixa renda, antes e depois da redução da tarifa de energia no estado de Pernambuco, né? Então tem a tabelinha aí, tá um pouquinho pequena, mas não fique preocupado, que daqui a pouco a gente vai ampliar ela. E também quando você pegar o linkzinho aí no Face, você vai poder ler essa questão com mais calma, né? Mais detalhadamente. E ele diz assim, ó, considere 2 consumidores, um que é de baixa renda e gastou 100 kWh e outro do tipo residencial que gastou 185. Né? A diferença entre os gastos desses consumidores com 1 kWh, né, será, depois da redução da tarifa, a mais aproximada então tem as alternativas aí, né? Bom, vamos passar aqui a questãozinha. O que é que você está vendo? Está aí a tabela um pouquinho maior, acho que facilitou a sua leitura. Ele perguntou o quê? Considere 2 consumidores, um que é de baixa renda e gastou 100 kWh. Então você vai olhar aqui na tabela, ó, tá aqui, ó, baixa renda. Mas olha, dentro do pessoal aqui, né, de baixa renda, tem, ó, consumo mensal 30, consumo mensal 65, 80, 100 e 140. Ele pergunta, olha o comando da questão. Considere 2 consumidores, um de baixa renda que gastou 100 kWh. Então, ó, essa penúltima linha aqui, ó, que eu estou destacando aqui, ó, com uma setinha aqui do mouse. Então, ó, um de baixa renda, ó, essa linha, antes ele tinha gasto 19,31 e depois ele gastou 16,73, R$16,73. E o outro consumidor, ele diz o quê? Ó? E o outro do tipo residencial que gastou 185, ó, você vai aqui, ó, tipo residencial, a parte de cima da tabela, que gastou 185, é na segunda linha, tá? E ele perguntou o quê? A diferença entre os gastos desses consumidores com 1 kWh, tá? Depois da redução da tarifa. Então, olha só, você vai olhar aqui, ó,
185 mais esse valor aqui, ó. Depois, se ele paga R$ 85,56 por 185, quanto é que vai custar 1 kWh? A gente vai fazer a divisãozinha aqui para você. O consumidor de baixa renda, se ele paga R$ 16,73 e ele consome 100 kWh, quanto é que ele vai gastar? Quanto é que ele vai pagar, né, por 1 kWh? Vamos ver aqui, ó. Os gastos dos consumidores por 1 kWh depois da redução de energia. O residencial, ele consome quanto? Ele pagou 85 por 185 kWh. Então, ó, 0,4625. Olha, uma divisãozinha com número decimal, tá? Você tem que ficar atento a essas coisas básicas da matemática. Então, ó, o gasto dele é 0,46. E o de baixa renda? O de baixa renda que pagou 16,73 mais por 100 kWh. Então, ele gastou quanto? Quanto é que vai custar cada kWh dele? 0,16 centavos, né? A diferença entre os gastos desses consumidores foi, portanto, foi o quê? 0,2952, né? A alternativa correta é a letra B, ok? Tudo tranquilo? Comigo aqui, Jonathan. Olha só, coisas básicas da matemática que vocês, alunos, às vezes vocês são teimosinhos, né? Eu costumo dizer assim em sala, né? Danadinho, né? Danadinhas. Então, olha só. Essa semana eu estava fazendo uma questãozinha, não me recordo em qual foi o colégio, e eu estava dizendo justamente isso para os meninos. Galera, você, na hora que você está exercitando, né, faz parte do estudo. Se você quer passar, está afim de passar no Enem, está afim de entrar na universidade? Eu estou. Então, beleza. Faz parte do estudo você fazer o quê? Essas continhas que eu acabei de mostrar aí na questão. Continha com número decimal. Essa foi do Enem de 2011, recente, fresquinha, um dia desse. Então, quer dizer, se você não treinar essas continhas, o que é que pode acontecer? Vai chegar na hora da prova, aquela prova que você sabe que é cansativa, e você vai estar lá cansado. Na hora de fazer a continha, você que passou o ano todo, falta de aviso não foi, quem avisa amigo é, você que passou o ano todo fazendo aquela continha bobinha, no seu celular, na sua calculadora. Não, professor, eu sei fazer isso, é porque é para ganhar tempo. Quando chegar no dia da prova, que é a hora da verdade, tá? Você vai se enrolar, você vai perder tempo. Quer passar? Seu treinamento tem que ser total, tá certo? Tem que ser total, 100%. Você não pode deixar nada de lado. Treina, faz a continha no papel, depois pega a calculadora e confere, tá? O treinamento tem que ser esse. Você vai criando agilidade na hora de fazer os cálculos, fazer as continhas, e isso com certeza você vai ganhar tempo na execução da prova, tá certo? Então, ó, preste atenção, fatoração, essas coisinhas bobas que você teima em fazer com a calculadora. Não faça isso, comece a fazer no papelzinho que você ganha agilidade, ok, Gibran, tá beleza aí? Vamos lá, passa para cá. Pra cá, para mim. Sim, Jonaldo, quem está aqui mandando um alô, pedindo um alô aqui é Eric e Denise. Olha, já chegaram em casa? Devem ter chegado aí, né? E como é que se diz? E o pessoal lá da turma do Overdose do Help, um abraço aí para vocês aí, tá certo? Essa galera aí interessada. E para Lucas, que é o meu passador de slide lá do SEI, tá certo? Lucas Mateus, que ele só gosta de ser chamado de Lucas. Mas vamos lá, vamos para a questãozinha aqui, outra questãozinha da UFRN, para deixar saudades, não é verdade? Já que esse é o último ano da nossa querida aí, né, prova elaborada pela Compev aí para a UFRN, tá bom? Olha, outra questãozinha de tabela, né, que ele fala aí, vamos lá, vamos dar uma lida aqui bem rapidinho. Outra questão boa pra caramba aí da UFRN. Embora o Brasil tenha uma das maiores jazidas de sal do mundo, sua produção anual em milhões de toneladas ainda é inferior da Alemanha e da Austrália, a do Canadá, da China, dos Estados Unidos, da França, da Índia, do México, tá atrás de muita gente, né? A gente pensa que aqui em Macau supera tudo, né? Mas não, a gente tá perdendo ainda para um bocado de gente. Mas tudo bem, a gente chega lá, né? Aí ele fala, inclusive a gente chega lá na educação, saúde e segurança, não é verdade? Aí ele fala, o gráfico ao lado, né, mostra a produção de sal nesse país no ano aí, no caso de 2000. Tá aí a tabela, não é? Fácil aí, não tem muita bronca. Aí ele fala, considerando esses principais países produtores, a melhor aproximação do percentual de participação do Brasil na produção mundial de sal em 2000 foi de quanto? Deixa eu fazer aqui um negócio, deixa eu passar logo aqui.
A questão aqui, deixa eu ver se o gráfico... Infelizmente o gráfico não está não, mas vamos lá. Deixa eu passar aqui para vocês só o esquema aqui do gráfico para vocês. Olha só, se vocês olharem direitinho, isso aqui é o Brasil, ou seja, aqui são 16, são 6, deixa eu dar uma lida aqui direitinho, são 6 o quê, hein? Está em quê? Considerando... Milhões de toneladas. Milhões de toneladas. Meu amigo, o Brasil produz 6 milhões de toneladas, a Alemanha 16, a Austrália 9, Canadá, no caso aí, 13, China 30, os Estados Unidos 43, França 7, Índia 15 e o México 9, né? O que é que eu quero saber? Eu quero saber qual o percentual aí no caso, né, do Brasil em relação a esses outros países, né? Claro que o Brasil também dentro da história. O que é que você tem que fazer? Passa para cá para a gente falar sobre questão de percentual, né? Quando você tem, no caso, o percentual, você tem que pegar o todo. Esse todo é exatamente você somar, não é verdade? Essas milhões, são milhões de toneladas, você tem que somar essas milhões de toneladas que tem tanto o Brasil quanto a Alemanha, a Austrália, Canadá, deixa eu até colocar o computador um pouco mais para cá, a China, Estados Unidos, França, Índia, mas você tem que somar isso tudo, né? Isso seria exatamente o chamado 100%, o total no caso, e você vai ter que pegar o Brasil, só com as 6 milhões de toneladas, na verdade, e colocar em cima. Você vai ficar 6 dividido por esse total, que vai ser exatamente o percentual aí no caso, do que o Brasil produziu em relação ao 100%, ao todo, não é verdade? Então, um cálculo simples, é pegar 6 e dividir pelo somatório, né? Então, a questão é que você não pode dar essa bobeira, assim, você não pode ter a liberdade, eu acho, você não pode, né, o luxo de estar perdendo uma questão dessa, nem na UFRN, nem pro Enem, porque dependendo do curso que você for fazer, não é verdade? Você é uma questão que às vezes você do curso, né? Isso aqui é aquela questão que é certa. Não tem esse negócio, não, eu acho que eu posso, não pode. Você não pode se dar o luxo de errar uma questão assim, que é uma questão bem elaborada, tranquila, mas você não pode estar dando a bobeira de errar. Vamos aqui agora, é conta. Eu tenho uma conta, eu não vou negar, eu sempre falo, apesar de ser professor de matemática, mas é uma conta chata, que para mim, matemática mesmo não é conta, para mim matemática é raciocínio, eu acho mais interessante isso, né? Mas o que a gente vai fazer agora é uma continha chata, né? Que você também não vai deixar de fazer isso na hora lá da sua prova, tá certo? Passa para cá, para a gente ver aqui. Olha só, dá uma olhadinha aqui. Aí, como a gente comentou, vou ter que pegar aí 6, 16, 9, 13, deixa eu até colocar aqui, 30, 43, 7, 15 e 9. Né? Isso é o total, são 100%, para depois a gente pegar o 6 e dividir por esse total. Vamos lá. Olha só como a questão ela é tranquila, né? Quantidade de sal produzida no Brasil em 2000, né? São de 6 toneladas. Aí, a quantidade de sal produzida em 2000. Esse é o total, né? Que são os países agora que a tabela foi... Você está com a tabela e diz aí quem são os países aí para mim, bem rapidinho. Brasil, Alemanha, Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, França, Índia e México. Pronto, esse aí é o total do que foi produzido, claro, com a parte do Brasil dentro da história, não é verdade? Enfim, ou seja, 40, né? Valeu, João, o João está colocando para eu ver. 148 toneladas. Eu acho que são 1.000 toneladas, não é verdade? Uhum. Deixa eu dar uma olhada, em milhões de toneladas. Eu estou colocando aqui tudo em tonelada, mas são milhões de toneladas, mas quando você dividir, vai dar o mesmo resultado, não é verdade? Então, ó, tá aqui, ó, para calcular aqui o percentual, basta dividir a quantidade produzida no Brasil pela quantidade aí produzida por todos os países. De novo, aqui a gente não colocou no slide, mas aí eu coloquei 6 toneladas e 148 toneladas, mas são milhões, né? São em milhões, né? Tá certo? Mas é só cancela os zeros que tem. Enfim, você vai ter 6 dividido por 148, que vai dar uma aproximaçãozinha de 0,04%, né? Deixa eu colocar aqui bonitinho, alternativa, letra A, né? Tem o pessoal fala de Iron Maiden. Tá correto isso, Ronaldo? Bom, pessoal, passa para cá para o Ronaldo logo escolhendo a próxima questão. Enfim, galerinha, questãozinha de porcentagem é uma questão, assim, em qualquer prova do vestibular, alguma coisa aí cai, não é verdade? Alguma coisa aí em relação a isso vai cair. O Enem, a gente até, inclusive, eu passei para os meus alunos algumas tabelas sobre isso, né, que inclusive saiu na revista Veja, que é uma revista de uma certa credibilidade para o país, que é sobre exatamente isso, que é o que mais cai no Enem. Aí eles colocaram um gráfico lá, né, inclusive para todas as matérias, matemática também. Regra de 3, porcentagem, o que mais? Razão e proporção, estatística, isso aí é um dos assuntos que mais cai. Inclusive, a gente pode até já aqui marcando para a próxima aula, né, Ronaldo, aqui de matemática, algo de estatística, não seria interessante? Com certeza. Se eu não me engano, você tem até os slides já feitos, até, né, já que são os meus, aí já vai para os seus, aí fica até para a gente, né, não ter trabalho, não é verdade? Claro. Ronaldo,
Com você agora, Jonaldo. Já escolheu aí a questão? Já escolhi. Né? Dá um abraço para Jarian Pedro, que também está nos assistindo aqui. Tem uma galera, é gente demais, né? Perfeito. Fico muito feliz com isso, porque está notando que o pessoal realmente está focado, né, nas nossas dicas, está focado realmente no vestibular. Domingo à noite, né, você dando uma descansada em casa, uma relaxada e assistindo as nossas aulas, nossas dicas. Ronaldo, já que você está mandando um alô aqui, fica à vontade. Caio Moura aqui, nosso amigo Caio Moura. Caio Moura, ele está aqui mandando, ele está nos convidando, ele colocou, vai ter o cover do Iron Maiden no escritório, no feriado, vamos? Pronto, tá marcado. A se pensar. O professor Caio também vem para cá, viu? Pronto. Ele vai dar aula aqui com a gente. Não sabe qual dia ainda, mas tá. Com certeza, a gente vai ter uma equipe Sucesso grande. do verão, pipoco do trovão. Professor Caio Moura. Figuraça. Mas vamos embora para a questãozinha. Jonathan, bota aí lá na telinha. Estadual do Rio de Janeiro de 2012, ó, questãozinha 0 bala, né, como se diz. Em um ecossistema lacustre. É de lago, não é de lustre não, é de lago. De lago, lacustre de lago. Habitado por vários peixes de pequeno porte, foi introduzido um determinado peixe carnívoro. A presença desse predador provocou variação das populações nos seres vivos ali existentes, conforme mostra o gráfico a seguir. Então, ó, eixo Y, população dos seres vivos. Eixo X, o tempo. Então, quer dizer, a população, evidentemente, está variando com o tempo, né? E perceba que ele está aqui, ó, ele está indicando aqui com essa setinha, ó, eu também estou dando destaque aqui, ó, a introdução do peixe carnívoro. Então, ele introduziu o peixe carnívoro e aqui, né, essas retas, né, aqui uma reta horizontal, aqui essas outras curvas e tal, elas indicam o quê? A população dos seres vivos de acordo com o tempo. Beleza. Bem rapidinho, né? Pelo visto aí, esse peixe X, ele não teve aí, o tempo não afeta a população dele, pelo menos por enquanto, aí, enquanto está no gráfico, constante, né? Não tem como se preocupar com isso, né? Uma função constante. Vamos ver o comando da questão, o que é que ele pediu? Ó. A curva que indica a tendência de variação da população de fitoplâncton, cheio de nome esquisito, né? Nesse lago. A gente é matemático, né? Biologia a gente é matemático. Complicado. Após a introdução do peixe carnívoro, é identificada por... Jonathan, comigo aqui na telinha, rapidinho. Galera, é o seguinte, a tendência, né? A tendência do Enem, até do FRN também, né? Ele misturar um pouquinho os assuntos, as disciplinas, posso dizer assim, né? Então, essa questão é uma questão, claro, gráfica, matemática, mas envolve um pouquinho de biologia. Você tem que ter um feelingzinho na biologia para entender o que é que acontece nisso aí. Você não precisa ser um expert, né, que eu consegui resolver a questão. Não precisa ser um Renato Martins, nem um Ebert, nem um Evandro, né? Com certeza. Né? Mas, assim, você tem que estar atento a alguns detalhes, né, da biologia, às vezes da geografia também. Tem muitas questões que envolvem geografia, matemática, né, questões de estatística mesmo, que o Gibran comentou. Né? E é a interdisciplinaridade, né? As disciplinas todas misturadas numa única prova. De volta para a questãozinha, Jonathan. Né? Então, olha só, a curva que indica, né? Olha só, o Denise já chegou em casa, daqui a pouco eu vou mandar um abraço para eles. Então, ó, a curva que indica, né, a tendência da variação da população de fitoplâncton nesse lago. Como é o nome? Eu também não sei falar não. Fitoplâncton. Pronto. Fitoplâncton. Isso, né? Perfeito. Né? O que é que acontece? A principal fonte alimentar dos peixes pequenos são os organismos fitoplânctons. Pronto. Não, planctônicos, meu Deus, planctônicos. Pronto. Então esse troço aí é a principal fonte alimentar dos peixes pequenos. Ao se introduzir no ecossistema o predador desses peixes, sua população deverá diminuir. Evidentemente, né, os predadores, eles vão estar se alimentando dos peixinhos menores, né? Em consequência disso, a população de fitoplâncton de novo. Muito não bem. Vou falar mais senão que eu estou já ficando ridículo. Ficou legal assim dueto, sei, né? Dueto. Deverá aumentar até atingir um novo equilíbrio, como mostra o gráfico seguinte. Galera, então tá aí, ó. O que é que está acontecendo nessa curva? A população de seres vivos, de fitoplâncton, elas estão aumentando. Por que a população de fitoplâncton aumentou?
Evidentemente, porque com a introdução dos peixes predadores, dos pequenininhos, então esses peixinhos menores desapareceram. Né, diminuiu a quantidade de peixe, evidentemente a população de fitoplâncton vai aumentar, ok? Deixa eu só voltar aqui para todas as curvas. Olha o que é que acontece aqui, ó. Na curva X, significa dizer que a população de fitoplâncton manteve-se constante, descartado. Na curva Z, que é essa daqui, ó, a população de fitoplâncton diminuiu? Claro que não, tá certo? Se a quantidade de peixes que se alimentavam dos fitoplâncton diminuiu, então a quantidade de fitoplâncton deverá aumentar. A curva Y quer dizer que a quantidade de fitoplâncton aumentou, mas aumentou ó, constantemente. Ó, tá? É uma curva crescente, mas ó, constantemente. Isso não acontece. São os predadores, Ronaldo. Não, aqui é a população de fitoplâncton. Ah, é? Cadê? Não preste atenção na questão, não sei não, foi. Né? Então, olha só, aqui a população de fitoplâncton, ela está crescendo, mas crescendo constantemente. E isso não acontece. Então, ó, a curva Y é a curva que... W, né? É a curva que mais né, condiz com a situação. A população de fitoplâncton, ela aumenta e com o passar do tempo, ela tende-se a manter constante. Por quê? Porque com o passar do tempo, os peixes eles já vão o quê? Eles já vão começar a aumentar a sua população. Por isso, a tendência é se estabilizar nessa certa quantidade, ok? Então, ó, a alternativa correta, como nós já mostramos aqui, ó, a letra A. Tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo aqui na telinha. Como eu falei, você tem que estar atento ao quê? Essas questões que envolvem mais de um assunto, não só matemática, isso aqui envolve um pouquinho de biologia, você tem que ter né, um feelingzinho de biologia, saber alguma coisinha. Por quê? Para você ter essa noção, assim, essa noção global, né, de um modo geral da prova, né? Nosso amigo já... 5 minutos, viu, Gibran? 5 minutos. Vai, manda bala nessa questão. Vamos lá. Vou mandar só aqui um alô para a Cíntia, que está nos assistindo lá nas quintas, né? E vamos aqui para a questão. Vamos lá, pode colocar aí. Ele fala aí, um certo provedor de internet cobra R$50 ao mês para oferecer serviços de acesso à internet por tempo ilimitado. Considere que a campanha telefônica local possui um sistema de cobrança pelo uso da linha telefônica conforme apontado no gráfico abaixo. Isso é, durante as 100 primeiras horas de uso, o preço é de 5 centavos ao minuto e para os minutos seguintes, consumidores na faixa subsequente de 100 a 200 horas, o preço cai para 0,04 centavos, assim sucessivamente até a partir das 500 horas, que o serviço da telefonia passa a ser gratuito conforme mostra o gráfico abaixo. Bom, se o usuário ficar conectado durante o mês todo de janeiro de 2005, a soma das despesas com o provedor e com a companhia telefônica será de quanto? Senhores, vamos lá, vamos passar aqui, dar uma olhadinha aqui. Primeiro, é saber que ele vai passar 500 horas. 500 horas não dá o total de horas de um mês, porque, vamos lá, vou passar aqui para vocês. Um mês tem 30 dias, cada dia com 24 horas. Por sua vez, tem-se o quê? 24 vezes 30 são 720 horas por mês. Apenas as 500 horas, as 500 primeiras horas são o quê? São pagas. O resto não é pago mais não. Então, ele vai passar o mês inteiro, as 500 primeiras horas são pagas, o resto não é pago. Bom, além do mais, temos que fazer uma conversão aqui. Vê só. Tem-se 5 intervalos, pelo gráfico que vocês estão vendo aí, né? Tem 5 intervalos de 100 horas, né? Ou seja, 100 horas, 60 aí, que no caso aí é por minuto, não é verdade? Você tem, não esqueça, passa aqui para cá, ó, cuidado para fazer essa conversãozinha aqui, ó. Aqui é 60, são horas, então são 100 horas, não é verdade? Cada 100 horazinha dessa aqui, ou seja, 60 minutos são 6.000, tá certo? Volta para cá. Ou seja, o que equivale aqui, ó, a 6.000 minutos que vão decrescendo de 0,5 até 0, quanto? 0,1. Não esquece disso. Ou seja, você tem 5 intervalos de 100 horas, cada intervalo desse com 100 horas são 6.000 minutos, tá? E como ele fala aí, equivale a 6.000 minutos que vão decrescendo de 0,5 ou de 5 centavos a 1 centavo. Vamos lá, o que você tem que fazer? Professor, eu tenho que fazer essa Gibran, tem que fazer essa conta toda, ela é muito grande. Rapaz, não. Veja só. 6.000 minutos, 0,5. 6.000 minutos, 0,4. Eu não acho legal você pegar e fazer essas multiplicações todas na prova. Qual a ideia? É pegar os 6.000 e colocar em evidência. Seria mais interessante. Dá uma olhadinha aqui, ó. Pronto.
Ou seja, você vai pegar agora 5 centavos, 4 centavos, 3 centavos, 2 centavos e 1 centavo, que dá 15 centavos. Ou seja, está aqui, ó. 6 mil multiplicado por quanto? Pelos 15 centavos. Tem-se então 900 e mais uma taxa de quanto? De 50, logo você vai pagar aí quanto? 950 por mês. A alternativa aí, letra correta, letra B, Jornal do Boy. Pessoal, passa para cá. Pessoal, eu quero agradecer a vocês a oportunidade. Provavelmente eu estarei aqui para a gente passar, como a gente já falou com o Jornal, mais uma aulazinha aí, no caso, sei lá, de estatística, a gente está pensando, né, Jornal? Para vocês, uma boa noite aí, bons estudos aí para vocês. Bom, queria agradecer, né, mandar um abraço pessoal do Instituto Brasil, do Auxiliadora, do Marista, do CEI Romualdo, do CEI Mirassol, CEI Zona Sul também, dá muita aula, hein? Né, a gente dá aula em vários colégios, pessoal do CDF, né? Todo mundo, Priscila, Thaís, Monique Melo, Diego Araújo, Sayonara Pinheiro, tá todo mundo ligado aqui, né? Tio Equinho, né? Denise liberou ele, saiu do castigo, Tio Equinho. Pode jogar poker agora? Já pode jogar poker, já saiu do castigo. Pode perder de sequência, quando tiver 30 dias. Pronto. Galera, muito boa noite. Próximo final de semana nós estaremos aqui no sábado a partir das 20 horas e 30 minutos, no domingo a partir das 20 horas, com os nossos aulões para o Enem e vestibulares. Muito boa noite e boa semana a todos.